Olá, seja bem-vindo à STP-TV. O meu convidado de hoje tem uma carreira ligada à literatura lusófona, digamos, à literatura, que hoje vamos relembrar. Para já, veja essa reportagem sobre o tema. Quando a criação se torna uma realidade, temos perante nós um objeto artístico. Que papel podem ter os artistas nesse caminho? As artes são a solução para o futuro? Numa época globalizada, de que forma podem as artes contribuir para o crescimento económico de África? Terá o turismo a ganhar com isto? Não perca a resposta a estas e outras questões aqui na sua STP-TV. Estava aqui na dúvida, já regressado, em como, enfim, titular esta conversa de hoje. A primeira coisa que me ocorreu seria, enfim, utilizar um dos títulos de um dos livros do convidado de hoje, Rio Sem Margens. Outra coisa que me ocorreu, assim muito de repente, era meter a palavra África, enfim, num contexto de conceptualização qualquer, mas que fosse relevante, ligado à literatura. E, finalmente, ocorreu, também conversando, uma conversa de menos que 30 segundos, quase que impus o título, Os Livros na CPLP. Essa escolha tem muito que ver com o convidado de hoje. Zeto é um personagem, enfim, temos amigos em comum, imensos amigos em comum, alguns ligados à literatura, outros nem por isso. Encontramos aqui a coisa de uns tempos em casa de alguns conhecidos e, de facto, tivemos um jantar fabuloso, falando, enfim, da África, de nós e do mundo, e é, a todos os títulos, um personagem, do meu ponto de vista. Porque é o título do programa, Os Livros na CPLP? Exatamente porque é um escritor, um poeta, essencialmente. É também uma pessoa preocupadíssima em criar pontes dentro do universo lusófono e tornar essas pontes produtivas para, sobretudo, beneficiar os autores e os leitores. Como eu disse, o meu convidado é Zeto. Eu vou tratá-lo só por Zeto, que é uma forma muito mais fácil de estimular a conversa. Mas antes disso, tenho que te agradecer estares aqui, meu caro. Com todo o gosto, muito boa tarde, boa noite, bom dia. A hora em que alguém se der ao trabalho de assistir a esta nossa conversa. Achas que o título é adequado? O título que eu escolhi, Os Livros na CPLP, acho que isso é Sim, adequado? vamos dar porrada na CPLP, que é bastante analfabeta nesse aspecto. Nada faz para que os bens culturais, que são talvez a maior riqueza de cada um dos nossos povos, circulem, possam ser conhecidos, estudados em todos os países onde se fala português. Neste tempo, sobretudo, em que a língua portuguesa é pessimamente tratada. Lembro que em 2006, num seminário no Rio de Janeiro, justamente com o escritor e diplomata são-tomense Albertino Bragança, nós propusemos a criação de um depósito legal de todos os livros de autores de cada um dos países que falam português e que esse fundo, digamos assim, uns 200 exemplares, fossem distribuídos pelas principais bibliotecas de cada um dos 8 países que têm como língua oficial a língua portuguesa. Bom, ficou em ata, conseguimos que isso ficasse registado em ata, mas de 2006 a 2016, 10 anos, nenhum livro, nenhum disco circula sem impostos, com um preço razoável em qualquer dos nossos países. Ninguém sabe o que é que se está a fazer em São Tomé, como ninguém sabe o que se está a fazer em Angola. E, do mesmo modo, também se não sabe o que se está a fazer no Brasil, em Moçambique, ou em Cabo Verde, em São Tomé, ou em Timor-Leste. Porque os livros não circulam, a internet não é propriamente o sítio onde se possa ir ler, e a dignidade do livro, para mim,
é absolutamente insubstituível. Não por acaso nos países onde os livros virtuais tiveram uma grande propalação, como os Estados Unidos e o Reino Unido, estão hoje a ter mais livros impressos vendidos do que propriamente em e-books ou coisa assim que o valha. Que cada um dos povos tem uma literatura que a demarca dos restantes povos, que há uma diversidade imensa na construção poética e desde a própria história, que é muito comum nos países africanos que falam português, onde a poesia sempre antecipou a história com H. Tudo isso é hoje pouco estudado, pouco lido, pouco publicado, pouco divulgado. Quanto às novas gerações, de uma forma geral, pecam por não lerem. Não leem porque não existem livros, não há acesso a livros em Angola, de onde eu sou natural. Sou um poeta angolano que também escreve para a infância e juventude, que organiza edições, que organiza antologias, uma das quais esta Dima, o passarinho que criou o mundo, que é a primeira antologia de contos escritos a partir da tradição oral para a infância e a juventude de língua portuguesa, em que há um conto de cada país que fala português. É uma edição da Melhoramentos do Brasil. Antes de dizer mais qualquer coisa, deixei-te desabafar de início, mas agora eu vou tomar conta do programa. Porque se eu te deixo tomar conta disto... Faz favor. A primeira pergunta que eu te fiz foi exatamente a propósito desse livro. Também tem aqui um conto do Albertino Bragança. Enfim, escritores consagradíssimos, grande parte deles, incluindo um conto teu também. A minha pergunta foi a seguinte: porquê que eu nunca vi este livro à venda em Portugal? Porquê que eu nunca tive acesso a esta... Porque os livros não circulam. E quando chegam aqui os livros importados do Brasil, chegam a um preço completamente astronómico. E posso contar uma história absolutamente rocambolesca da imbecilidade burocrática portuguesa, com os meus exemplares de autor, da edição de Rio Sem Margem, em que exigiam que eu pagasse direitos dos meus livros de autor, portanto, 15 exemplares, queriam que eu pagasse direitos alfandegários. Quer dizer, isto é contra a Convenção de Berna, dos direitos de autor, e mostra como o antepassado governo de Portugal era preocupadíssimo com a cultura. Uma coisa, enfim, que nós partilhámos e já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, e eu lembro, enfim, já tínhamos falado sobre isso uma vez. E nisso estamos absolutamente de acordo. Vemos a CPLP com uma estrutura, enfim, que pode ser muito mais útil do que de facto tem sido. Tem feito coisas boas, mas tem pecado muito também por ausência em alguns temas. E ultimamente tem-se andado a falar imenso, desde que o atual governo português tomou posse, que se tem falado muito, até por consta do próprio programa de governo do Partido Socialista Português, da livre circulação de pessoas, primeiro, no espaço da CPLP. Nem tu nem eu estamos contra nada disso. Mas parece-nos muito mais difícil começar-se por aí do que começar-se por esse combate que tu, muito mais do que eu sou a nível daquilo que é a mediatização da ideia em si, que é, primeiro, propor e tentar viabilizar e operacionalizar a livre circulação de bens culturais. Porque não faz sentido que um pintor são-tomense, um artista plástico são-tomense, queira, enfim, expor em Luanda, que pague uma batelada de impostos para esse efeito. O mesmo com um escritor, como
como tu, há bocado deste bem o exemplo, trazer 15 livros teus para Portugal, conleva a que tenhas que pagar uma série de impostos. Quer dizer, e nós estamos a falar tu te esperas nos livros teus do Brasil para Portugal. Portanto, não se faria mais sentido, efetivamente, entrar-se nesse tipo de combates. São muito mais factíveis do que estar a colocar já tão rapidamente uma fasquia tão alta quanto a livre circulação de pessoas, quando todos os nossos países têm ou estão, digamos que, agregados ou presos a acordos internacionais ou na sua organização regional, no caso africano, ou africano, brasileiro, o que seja, no caso de Portugal, a sua organização continental, a União Europeia, enfim, não faz mais sentido começar-se por esses bens que, aliás, só beneficiariam a criação e a autoria lusófona. Seria mais simples e provavelmente menos complicado. Bastaria que se acabassem com as pautas alfandegárias e que os livros pudessem circular. Os meus livros mesmo não são lidos em Angola. Terei muito poucos leitores no meu país. Eu que nasci na cidade do Ambo, cresci no sul de Angola, onde eu cresci, provavelmente, daquilo que eu falo nos meus livros, não tenho leitores. Ora bem, cada um dos nossos países tem também alguma cota-parte de responsabilidade na divulgação dentro de cada um deles. Dos seus autores, da sua própria cultura. Depois, para a CPLP, claro que enche muito mais o olho a livre circulação de pessoas do que a de bens culturais, porque esses veem-se a longo prazo na desimbecilização do leitor e das pessoas, não é? Portanto, é muito mais apelativo e colhe à partida mais rapidamente frutos uma ideia que nunca vai ser implementada no seu esplendor, mas que dá muita reunião, muita sessão diplomática, enche muitos jornais, muitas revistas, muitas televisões, ao contrário da circulação livre de livros, ou de discos, ou de quadros, esculturas, música, enfim. É uma coisa interessante isso que acabaste de dizer. Tu, que és o homem do Ambo, assumes essa tua pertença, não é? Angolano do Ambo. Enfim, já estás fora do país há algum tempo, mas Angola muito profundamente presente em ti. Muito profundamente presente em ti. Nós, um país com dinâmicas, um país com evoluções, um país, enfim, com muita autoria, muito criador, com uma tradição também de poesia profundíssima, não é? Enfim, até o próprio movimento de libertação é um movimento quase que de poetas, não é? Um movimento de poetas. Como é que tu vês essa transição daquilo que podemos chamar já, sem grandes temores, da poesia clássica angolana para a poesia contemporânea angolana? Falando agora já de poesia e deixando a política para a CPLP e para os burocratas. A poesia angolana, como a ficção, creio que na ficção há mais qualidade e uma qualidade mais forte, sobretudo no conto, porque o conto é um género literário terrivelmente difícil de se dominar, mas é, efetivamente, a base pela oratura de qualquer cultura, e da angolana, com a sua multiplicidade de grupos etnolinguísticos ou povos, como se lhe queira chamar, essa riqueza é fabulosa. Quanto à poesia, aquilo que eu dizia há pouco, ninguém lê
mas toda a gente escreve versos. E não leem sequer os clássicos angolanos, que têm o seu papel histórico, porque antecedem a história do próprio país, e têm a qualidade que têm. Há uma coisa que é inequívoca, não se pode passar por cima da poesia que vem sendo feita desde o José da Silva Maia Ferreira, né, cujas Espontaneidades da Minha Alma é publicado em 1849 em Luanda, portanto, o primeiro livro publicado na África subsaariana. Angola tem uma tradição enorme de literatos como nacionalistas. Há gente nova com qualidade, e em Angola destaco o Noque Nogueira como, se não se estragar, oxalá que não, como uma das grandes revelações que eu li. A falta de leitura, não há nenhum grande escritor, nem nenhum grande poeta que não seja um extraordinário leitor, e não se pode ficar atreito apenas a um mínimo dos mínimos de leitura. Mas a poesia Por está outro condenada... lado, Zé, a poesia está condenada a ser um género de 500 exemplares? É? Não forçosamente. A poesia é a origem de tudo, porque é a nomeação das coisas. Se não fossem os poetas, o que é que seria... Como seria que o ser humano iria distinguir uma paixão de uma simples atração de sedução amorosa? Mas nós estamos agora aqui a dizer uma coisa interessante. Estás agora a dizer uma coisa interessante, que é, enfim, que é essa espécie de espiritualidade, como é que eu ia dizer, original da poesia, não é? E também a humanização do ser humano pela poesia. Mas, falando de dados objetivos, eu há bocado lancei essa provocação dos 500 exemplares, não passamos disso. Mas, no entanto, vamos a ver a tabela dos livros do ano, do New York Times. Eu estou a falar já da anglofonia e estamos a sair da lusofonia. E até do The Guardian, e vê-se lá, nas categorias de não-ficção, livros de poesia venderem milhares de exemplares. Sim. O que é que se passa no espaço anglófono que não se passa nos outros espaços? Porque a queixa é quase que generalizada, até inclusive... Ouvi uma poetisa, ou poeta chinesa, a queixar-se exatamente do mesmo, num mar de gente que é a China, e ela só vendia 620 exemplares. Não é? A poesia tem o problema de não ser dada nas escolas como poesia. Desde a escola primária, onde as crianças se encantam com o ritmo das palavras, e é uma das sustentações da poesia, a plasticidade, a musicalidade e alguma ideia que se lhe consiga lá pôr sem ser forçosamente moralista. Quando se chega à universidade, e até a universidade é tudo contra o gosto de ler, não há nenhum incentivo pelo gosto de ler, e eu posso falar por mim mesmo. Quer dizer, todos os livros que eu era obrigado a ler na escola, eu pura e simplesmente não lia, porque nada tinham que ver com a minha realidade pessoal, com nada daquilo que me interessava e que me tocava mais de perto. Entretanto, quando se chega à universidade, a literatura passou a ser um tratado sociológico. Sim, quase para intelectuais. É o género que se estuda, não se estuda a qualidade literária, não se estuda coisa nenhuma, portanto, agora está na moda o género. Não tenho nada contra o género. De resto, posso dizer que, talvez, na língua portuguesa, o único poema que descreve o parto, o ato de parir de uma mulher, é assinado por mim, aqui em A Palavra Exuberante. Magnífico atrevimento, não? A escrita de um poema é
é um filho que nasce, é como parir. Mas agora diz-me uma coisa, voltando a isso da anglofonia, da lusofonia e outras fonias. Aqui, na o que é que se passa com lusofonia, os anglófonos para conseguirem colocar a lusofonia num lugar tão central, quase que popular mesmo, no universo literário deles? Terá a ver com o quê? O que é que eles ensinam diferente dos outros? O que é que eles divulgam? O que é que eles vendem? Tem suplementos literários que o mundo da lusofonia deixou de ter há muito tempo, não é? E nesses suplementos literários, para além de pagarem aos poetas a colaboração de lá porem um poema, existem, coisa que deixou de existir no espaço português. Acabou o suplemento do caderno B do Globo, a Folha de São Paulo também acabou com o suplemento literário, portanto, 2 dos grandes jornais brasileiros. Em Portugal nem é bom falar, quer dizer, crítica literária não existe. Pura e simplesmente, há o amigo que escreve sobre o amigo e o amigo é sempre gênio, não é? És meu amigo, és um gênio. Quer dizer, eu tenho uma postura um bocado diferente, talvez porque sou poeta, é a minha profissão, sou um relojoeiro de palavras. Então, aqueles que são efetivamente grandes poetas são todos meus amigos. De Herberto Helder, Mário Cesarini, como é que falarias Mário deles? Cesarini, António Ramos Rosa, dos portugueses. São todos uns génios. Foram todos meus amigos, são todos meus amigos. Apesar de mortos, os meus amigos não morrem. E alguns deles vendiam bastantes exemplares de poesia. Se eram lidos ou não, isso aí é uma outra questão. Mas agora lembro-me de uma coisa que o Ezra Pound dizia. Ele dizia que só precisava de 27 leitores. E realmente, um bom leitor é o que nos basta. O vender muitos livros é bom se o editor, por acaso, paga direitos de autor. Aí, ninguém vive do ar, toda a gente... Como é evidente. Quer dinheiro à volta. Mas agora, é um bocado peripatético que seja um livro de poemas infantil dos 35 ou 36 livros que já publiquei, que tenha vendido mais do que todos os outros livros. Inclusive, edições dos contos completos do Fernando Pessoa, que organizei, e que não venderam. Livros da Natália Correia, que não venderam quase nada. E este, um livro infantil, no Brasil, vendeu, pelas minhas contas e pelas contas que a editora me apresentou, à volta de 26, 27 mil exemplares. Vendeu mais do que todos os outros. Pronto. Explicação para isso. A explicação é que o Brasil andou a investir, e bem, na cultura, e havia programas de governo que compravam livros, né? E então era nessas vendas governamentais, eram aí que os livros iam sendo escoados para as bibliotecas, né? No governo do Lula da Silva, criou-se uma lei em que creio que foi no governo do Lula, todas as escolas, desde a creche às universidades, teriam que ter uma biblioteca. E era preciso pôr livros nessas bibliotecas, não é? Agora, com a crise, isso está um bocado mais tremido. Oxalá que não acabem com esse... Mas são programas desses, de acesso ao livro, desde sempre, desde pequenos, sobretudo falando em sociedades em que nem todos podem ter livros em casa, e essa cultura, desde a infância, da leitura e do acesso ao livro e do manuseamento do próprio livro, de olhar para as capas, de ler capa contra capa e de ler, é que faz novos grandes leitores. Sim. A quem especule, por exemplo, esse programa que o Brasil tem, que é um programa que, parecendo progressista, é algo que já existe no espaço anglófono há pelo menos 40 ou 50 anos.
e que cada vez que existe um ciclo de baby booms, ou baby boomers, como eles chamam, mais uma geração de novos autores quase que são obrigados a serem colocados ao dispor daquela nova geração. E que é assim que eles criam essa espécie de mercado constante, também com muito pop, nós sabemos, algum até supérfluo e banal, também nós sabemos, não é? Mas permite que autores, mesmo marginais ou alternativos, tenham a possibilidade de estar dentro da indústria cultural e viverem dela e viverem com ela e tendo o seu espaço para poder exprimir-se, mesmo que de forma radicalmente alternativa. Quer dizer, olhando para nós, para o nosso espaço africano-lusófono, estamos com um problema para o futuro. Eu penso que a questão dos anglófonos não tem problemas, por exemplo, com acordos ortográficos. Não tem, e também não tem com a livre circulação de obras. É preciso ver quenianos, tanzanianos, nigerianos, autores da Commonwealth fazem circular os seus livros. É verdade que... Em Inglaterra e nos Estados Unidos, É verdade que eles... que todos os autores, grande parte dos autores africanos, anglófonos ou francófonos, estão todos no exílio. Não estão nos seus países. No caso da língua portuguesa, há os que estão expatriados ou exilados, como é o meu caso. Estou do meu país exilado na minha própria língua. Mas as editoras também têm uma cota à parte de culpa nisso. Eu não estou a culpa das editoras. E têm porque, quer dizer, não pugnam porque haja essa livre circulação do livro, nem fazem rigorosamente nada para que os livros tenham uma outra circulação, não é? Ou então, os livros chegam a Luanda e ficam lá no caixote. Pura e simplesmente ficam no caixote. Mas Luanda já é uma cidade com algumas livrarias de referência. A Universidade de Agostinho Neto tem uma livraria muito boa. Mas os livros não chegam lá. E se for um livro que vai custar $1000, chega. Um livro que custa 500 kwanzas, como o Luandino, como editor, exigia que estes livros, editados pela Nós Somos, e se alguém quiser ler a poesia de Angola, dos clássicos, dos esquecidos, semi-esquecidos, muito venerados, mas não lidos, aos mais jovens poetas, terá de procurar as edições da Nós Somos. E onde é que vai encontrar isso? Enfim, agora talvez em alfarrabistas, em algum caixote em Luanda, na Chate Cachinde. É aí que estão as reedições dos clássicos todos e a publicação de gente nova. O catálogo era muito rico e muito estimulante. Mas como o livro era vendido em Portugal a 5€, cada exemplar, não era vendido a mais 1 cêntimo, a editora não aguentou porque os livros eram muito baratos e não tinham por uma questão de princípio não circulavam pelas grandes cadeias de livrarias. Portanto, só pelas pequenas livrarias, onde realmente vão as pessoas que amam os livros. É às pequenas livrarias, às pequenas editoras, não é às grandes superfícies. José, tu vais lá deixar esses complexos. Eu vou a FNAC, vou a Bertrand, vou a Leia. Eu vou também. Bom, mas, por favor. Mas se quero um determinado livro que saiu há 2, 3 anos, é numa pequena livraria que eu vou encontrar. Não vou encontrar sem dúvidas. Em nenhuma FNAC. E tal, é outra coisa. Tens toda a razão. Livros meus, inclusive, não ando a comprar os meus livros, mas livros meus estão todos esgotados, à exceção do Sortilégios da Terra, que ficou sem distribuidor. Zé Cunha Gonçalves.
Nós não terminaríamos a conversa se continuássemos aqui. Mas há uma pergunta que eu tenho que te fazer, antes de terminarmos, em definitivo. Para quando um regresso teu à tua terra, Angola e Luambo? As solas dos meus sapatos pesam pedras da calçada portuguesa, em Lisboa, ou do calçadão no Rio de Janeiro, ou outro sítio qualquer. E porquê é que não Os pode meus utilizar pés, a nova marginal de Luanda? Também, os meus pés os teus nunca pés fazem lá saíram, falta, não é? Os meus pés nunca saíram do Rio Cotato, do Cotato onde eu cresci, onde nasceu a poesia para mim, onde um senhor nascido em São Tomé, que naquela leva em que os angolares poderiam voltar a Angola, suponho que tenha sido por volta dos anos 50, Século Oriavera, foi o meu mestre, o primeiro sábio que eu conheci em toda a minha vida, e levei 35 anos para escrever um poema, um pouco à volta de uma homenagem a esse senhor. Levei 35 anos para escrever um poema. Se quiseres, eu leio. Homenagem a São Tomé. Que é uma nostalgia. São Tomé que eu gostava de conhecer. Justamente por causa do Século Oriavera. Fala de Século Oriavera, o velho sábio. Se eu me quiser entender com um cão, terei de ladrar como ele. Se eu me quiser entender. Se eu me quiser entender com um pássaro, terei de cantar como ele. Se eu me quiser entender. Se eu me quiser entender com um rio, terei de ser o oleiro da sua voz. Se eu me quiser entender. Se eu me quiser entender com uma pedra, terei de ser da terra o fogo que a sustenta. Se eu me quiser entender. Se eu me quiser entender com uma árvore, terei de ser a fábula e a caligrafia dos ventos que a celebram. Se eu me quiser entender. Lindo, obrigado, Zeto. Obrigado, eu também. Que nos encontremos aí nos nossos espaços de tertúlia e de conversa. Nos nossos mundos, nos nossos universos. E da vossa poesia. Deixo como sugestão, isso é um atrevimento imenso, porque estou a sugerir um livro que ainda não tenho, vou ter que ter, porque a capa é lindíssima, estive aqui a folhear, depois com contos, enfim, de gente com muito respeito. Dima, o passarinho que criou o mundo, da Melhoramentos, uma editora brasileira de São Paulo, um livro que eu não consigo encontrar em Lisboa, Portugal. A emissão termina aqui, mas já sabe que pode rever todas as entrevistas no nosso canal ou página do Facebook. Eu sou a Billy Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.